Se ninguém pecasse, não haveria sofrimento. A morte é consequência de pecado, a doença é consequência de pecado. Quantas mães chorando, desesperada, com seus filhos nas drogas, ou em qualquer outro lugar difícil, terrível, a mãe chora, a mãe clama: meu Deus, que sorte é essa minha? Mas eu quero te dizer que não existe sorte e nem destino. A Bíblia diz que o homem ceifa tudo o que plantou. Quanto mais a família se aprofunda no erro, mais a família se desgasta, mais a família perde o conteúdo. A única solução para todos vocês é arrepender-se daquilo que está fazendo de errado e trilhar os caminhos do Senhor. Não estou convidando vocês para mudar de religião. Estou convidando vocês para mudar de vida, para mudar o coração. E quando vocês mudarem de vida, vocês vão procurar o lugar certo. Porque a Bíblia diz que o justo não permanece na congregação do ímpio, e nem o ímpio na do justo. Então não carece de nenhum pregador convidar alguém para mudar de religião, mas para mudar de vida. E quando ele mudar de vida, ele vai para o meio do povo escolhido de boas obras. E eu quero dizer para vocês, eu não tinha paz, eu era um homem triste, e eu me queixava de Deus, porque Deus me fez assim. Eu era um homem sem paz, sem felicidade nenhuma. Mas um dia, eu ouvi uma crente que dizia: a minha vida foi mudada. E eu senti muita ansiedade, eu senti muita vontade de ouvir aquela irmã. E ela disse: a minha vida foi mudada. E eu disse: poxa vida, Jesus muda a vida de todo mundo, mas não muda a minha. E foi aí que eu pude entender que se fosse para Deus mudar uma vida que não se move do lugar, Ele mudaria a vida do mundo todo, porque Ele amou. Mas Ele disse: faz, e eu te ajudo. Ele disse: esforça, e tem bom ânimo. É a mesma palavra, faz e eu te ajudo. Porque quando há esforço para servir a Deus, Deus se compadece de vocês e perdoa os pecados de vocês. Há muitos anos que eu permeio este lugar, pregando a palavra de Deus por essas ruas. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou ali, mas sempre eu estou por aqui. E a maior dor que eu sinto na minha alma é quando eu vejo dizer: mataram alguém nos terrenos. Mataram um, mataram dois, mataram três. É uma dor que dá na alma. Mas enfim, eu digo: eu estou limpo do sangue deles, porque eu fiz a minha parte. O Senhor Jesus mandou nós ir por todo o mundo. Quando você estiver sofrendo um naufrágio, enchente, fome, doenças, família desgastada, filho nas drogas, aquilo que você não quer ver no meio da sua família, você está vendo? Faça uma pergunta a você mesmo: por que eu estou passando por isso? Logo a sua consciência vai dizer que você não esforçou para ter uma família em paz. Faça uma pergunta dentro de você, porque as pessoas dizem:
Por que Deus comete tanto sofrimento no Rio Grande do Sul? O estado do Rio Grande do Sul se acabou todo em água, quase. Ninguém quer mais morar naquele estado. O povo está ameaçado de mortes, de enchentes. Pois teve cidade que acabou por completo. Cidade como São Miguel dos Campos acabou por completo. Foi feita a cidade em outro local. Mas o mal que vocês não sabem é que eu evangelizei esse Rio Grande do Sul que se acabou em água, como eu evangelizo vocês, do mesmo jeito. E eu tinha que pisar em 3, 4 panelas de macumba para poder fazer um culto desse. Pois o povo do Rio Grande do Sul, eles não creem em Deus. A maioria deles, a maioria só crê em macumba. Eles acreditam só na macumba. É o estado que existe mais feitiçaria. O povo pelo meio da rua, botando despacho para destruir a vida de um e de outro. Até os prefeitos das cidades são grandes pais de santo. E a palavra de Deus diz que maldiçoado está uma pessoa que sai fazendo pelo meio das ruas rituais, feitiços, macumbas, manifestações. E eu sofri tudo isso naquele estado. Mas hoje, quando vocês veem o Rio Grande do Sul se acabando em água, vocês só se queixam de Deus, porque é Deus que manda água, né? Mas existe um Deus que é amor e fogo consumidor. Ele diz que corrige e castiga todos os quanto Ele ama. A nossa cidade de São Miguel dos Campos, ela já sofreu mais, hoje ela está mais abençoada. Porque também por aqui se acreditava mais na macumba do que numa igreja. Mas hoje as igrejas tomou de conta da cidade. E muitas pessoas, em vez de dar graças a Deus pela porta de uma igreja aberta, porque fechou um centro de macumba, um bar, e abriu-se uma igreja, ele atira pedra, ele odeia, ele chama a polícia, porque está fazendo barulho. Mas, graças a Deus, que nesta cidade, dificilmente você vê essas coisas, estão escondidas. Ninguém vê nessa cidade, nesse bairro, um tambor de Xangô tocando até bem cedo, mas antigamente se via. Então naquele tempo era mais fome, era mais guerra, era mais crime, porque Deus, Ele defende o povo pela sinceridade, pela santidade. Então hoje, as pessoas estão mais mudadas. E hoje eu estou aqui dizendo para vocês que mude mais. Mude mais. Quantas vidas foi ceifada dentro deste lugar, deste bairro? E isso é o que, gente? É a ausência de Deus. É a falta de Deus. Porque uma família que tem Deus não se mata. Não briga porque a minha não anda assim, então não anda. Uma família que tem Deus, não existe essas coisas. É porque as pessoas se apegam ao lixo desta vida, se aprofunda nos vícios. Porque também, antigamente, os pais mostravam exemplo. Hoje não mostra mais. Antigamente, o povo diz assim hoje: é porque nasceu a lei do conselho que impede de um pai bater no filho. Quero falar para vocês que pancada não ajeitou a minha vida. Pancada não resolve a vida de filho de ninguém. A lei está certa. A lei está certa porque no meu tempo os pais davam surra nos filhos de tirar sangue das costas. Isso não é de pai, é de um bicho. Eu conheci pai que pisava assim no pé do pescoço do menino e pegava uma vara que fazia um nó e não quebrava, e gastava 2, 3, quando as costas estavam lavadas de sangue, eles davam banho mais com água de sal. Eu vi os meus irmãos contar que meu pai fazia isso com nossos irmãos, e todos os pais antigamente eram agressivos. Então a lei do conselho tinha que entrar para prender, para acabar, deter esses bichos. Porque uma criança não é digna de apanhar de vara. Uma criança não é digna de levar um tapa no pé do vidro. Sabe o que é que muda a vida dos filhos de vocês? O bom exemplo.
Se o pai não bebe, o filho não vai beber. E se ele beber, não vai achar lugar. Mas o pai vai beber e leva o filho para a mesa. O pai está bebendo a cerveja, o filho bebendo o refrigerante. Depois ele começa a tomar a cerveja. Aí o pai diz, agora não, agora foi o Senhor que me ensinou. Os pais ensinam, incentivam os filhos, mostram um exemplo para os filhos maus. Os pais, às vezes, têm um amante, e os filhos estão vendo o pai com uma amante, traindo a mãe. Quando eles crescem, eles vão trair as esposas. Vê os pais bêbados, eles também querem desfrutar daquilo ali, porque é uma coisa boa que o pai faz. O pai porta um revólver, o pai não aguenta desaforo, o filho também não vai aguentar. Então, a culpa do banditismo de hoje não é falta de pancada, é falta de bom exemplo. Tem pai hoje que bate nos filhos mais do que antigamente, e os seus filhos estão tudo perdidos, porque ele bate, mas não dá exemplo. Um pai de família tem que ter exemplo. Um pai de família tem que ser uma estrela e uma mãe de família. Um pai não pode brigar na presença dos filhos, mas a mãe, o pai tem que mostrar exemplo em tudo. Mas ultimamente os pais só mostram exemplo de homem trabalhador. É esse o exemplo. Então por isso estamos vivendo em um lugar de tanto sofrimento, de tantas crianças jogadas, porque os pais não mostram exemplo. Aí diz, porque não pode mais apanhar? Não, a pancada tinha que sair. Agora o bom exemplo, o conselho nunca proibiu. Você mostrar bom exemplo. Pare de, não beba que o seu filho não vai beber. Não ande de adultério que o seu filho não vai andar. Não ande batendo na cara de ninguém que o seu filho não vai bater. Os filhos aprendem dos pais. Os filhos se espelham nos pais. Se a mãe é honesta, as filhas vai ser. E se não for, elas mesmo têm vergonha e vai embora. Sofre, depois muda de vida. Minha mãe não é isso, eu não posso ser. Então, as famílias se atiram. E Deus do céu começa a sofrer pelo sofrimento do povo, porque é muito desembesto. Mas feliz daquele que nesta tarde se arrepender dos seus pecados, liga o flecha, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que ele tenha o direito de morar no céu, para que ele tenha uma família de paz, uma família de alegria, uma família comportada. Mais uma vez eu vou dizer, quando você estiver sofrendo, como vocês dizem assim, por que que Deus permite todo este mal? Diga primeiro, por que que eu faço tanta coisa errada?